Alguns lugares são estranhos, mas o Japão é de outro mundo. De vasos sanitários tecnológicos que falam com você até vilas cheias de espantalhos que nunca piscam, o Japão é lar de algumas das coisas mais bizarras do planeta. Vem com a gente nessa jornada pelas 20 coisas mais malucas que você só vai ver no Japão. Número 20. A loucura dos Love Hotels. Se você acha que o Japão já é estranho o suficiente, espere até conhecer os Love Hotels. Eles são muito mais do que simples motéis. São lugares temáticos, exagerados e muitas vezes absurdamente criativos, que mostram o lado mais excêntrico da cultura japonesa. Esses hotéis surgiram para oferecer privacidade a casais, especialmente em cidades onde o espaço dentro de casa é limitado. Mas o que era para ser uma opção prática virou um espetáculo visual. Imagine se hospedar em um quarto que parece o interior de uma nave espacial, um navio pirata, um castelo medieval ou até mesmo um cenário de selva tropical. As possibilidades são infinitas. Os donos desses hotéis investem pesado na decoração para atrair os clientes que procuram algo diferente. Você pode dormir em uma cama em forma de barco, tomar banho em uma banheira no formato de concha gigante ou assistir TV cercado por paredes com luzes de LED piscando. É tudo tão exagerado que parece um parque temático para adultos. O fotógrafo francês François Prost dedicou-se a registrar esses lugares inusitados em sua série de fotos, capturando fachadas com arquitetura absurda, como castelos de pedra iluminados com neon ou prédios que parecem naves alienígenas. Ele mostrou ao mundo como o Japão consegue transformar até um simples hotel em uma experiência totalmente fora da curva. Esses lugares não são apenas para passar a noite, são para viver uma fantasia, seja ela romântica, bizarra ou completamente surreal. Se você estiver no Japão, não se limite aos pontos turísticos comuns. Experimente se aventurar em um Love Hotel e viver uma noite como se estivesse num universo paralelo. Só não esquece de tirar uma selfie, claro. Número 19. A Vila das Bonecas. Agora vamos entrar num dos lugares mais misteriosos e estranhos do Japão, Nagoro, conhecida como a Vila dos Espantalhos. Mas aqui não estamos falando de espantalhos comuns. São bonecos em tamanho real, tão realistas que, à distância, parecem pessoas de verdade, o que torna tudo ainda mais bizarro. A história começa com Tsukimi Ayano, uma artista local que, preocupada com o desaparecimento da população da vila, decidiu fazer bonecos representando os antigos moradores. Isso porque, como acontece em muitas áreas rurais do Japão, os jovens se mudaram para as grandes cidades em busca de oportunidades, deixando para trás um vilarejo praticamente fantasma. Para preencher esse vazio, Ayano começou a confeccionar bonecos com roupas e expressões que lembrassem as pessoas que antes viviam ali. E o que era para ser um pequeno projeto artístico virou um fenômeno. Hoje, há mais de 400 bonecos espalhados por toda a vila. Eles estão por toda parte, sentados em sala de aula, esperando o ônibus, cuidando dos jardins, pescando no rio ou apenas observando a rua. A sensação é surreal. Você caminha por Nagoro e tem a impressão de estar sendo observado o tempo todo, mesmo sabendo que nada ali é vivo. É o tipo de lugar que te deixa desconcertado, entre o encanto e o medo. Parece um filme de terror, mas também é uma forma delicada de homenagear quem já se foi e manter viva a memória da comunidade. Nagoro acabou se tornando uma atração turística por causa disso. Visitantes do mundo inteiro viajam até lá para ver os bonecos e experimentar essa atmosfera única. Um misto de arte, saudade e estranheza que só o Japão consegue entregar. Número 18. Tampas de bueiro Pokémon. No Japão, até o chão é encantador, literalmente. Em várias cidades, as tampas de bueiro foram transformadas em obras de arte. E algumas das mais famosas são ilustradas com personagens de Pokémon. São as chamadas Pokéfudas, e elas fazem o maior sucesso entre fãs e turistas. Essa ideia surgiu como uma forma criativa de promover o turismo regional. Cada cidade escolhe Pokémon que combinam com suas características locais. Por exemplo, uma cidade costeira pode ter um Lapras, enquanto uma área montanhosa pode exibir um Onix. É uma forma divertida de valorizar o patrimônio cultural, usando personagens queridos pelo mundo inteiro. E não é qualquer desenho. Cada tampa é cuidadosamente planejada, pintada e instalada como se fosse um mosaico urbano. Elas são coloridas, alegres e totalmente diferentes umas das outras. Caminhar pelas ruas e encontrar um Pikachu ou um Snorlax no chão
virou parte da experiência de explorar o Japão. Essas tampas se tornaram tão populares que existe até um mapa oficial para quem quer encontrá-las. E muita gente viaja só para fotografar todas. Algumas são protegidas com capas de acrílico ou recebem manutenção regular, porque são tratadas como verdadeiros patrimônios da cidade. A febre é tanta que virou uma espécie de caça ao tesouro moderna. Em vez de capturar Pokémon com Pokébolas, agora os fãs os caçam com câmeras pelas ruas das cidades. Mais uma vez, o Japão mostra como é possível transformar o comum em extraordinário, até mesmo uma tampa de bueiro. Número 17. Restaurante dos robôs. Se você acha que robôs só existem em filmes de ficção científica, então prepare-se para conhecer o Robot Restaurant de Tóquio, um dos lugares mais surreais que você pode visitar no Japão. Mas atenção, chamar isso de restaurante talvez seja um pouco injusto, porque o foco aqui está muito mais no espetáculo do que na comida. Entrar nesse lugar é como mergulhar num show futurista com robôs gigantes, dançarinos em trajes neon, música eletrônica ensurdecedora e luzes de LED por todos os lados. É um verdadeiro bombardeio visual. O ambiente parece uma mistura de show da Broadway com um filme de ação robótica. Mas se você está procurando algo mais calmo, porém igualmente bizarro, existe também o Pepper Parlor, um café onde o garçom é um robô chamado Pepper. Pequeno, simpático e programado para interagir com os clientes, ele tenta fazer piadas, conversar e até cantar. O atendimento é mecânico, claro, mas surpreendentemente amigável. Ele responde com frases ensaiadas e até faz gestos com os braços e cabeça para parecer mais humano. É como conversar com uma IA fofa tentando ser seu melhor amigo. Esses cafés com robôs estão ficando cada vez mais populares no Japão, combinando tecnologia de ponta com a cultura do atendimento cordial. É estranho, sem dúvida, mas também é uma amostra do futuro que já chegou. Se você estiver em Tóquio, vale a pena conhecer os dois. O Robot Restaurant para se deslumbrar com um espetáculo bizarro, e o Pepper Parlor para tomar um café com o seu novo garçom robótico favorito. Número 16. Melancia quadrada. Pode parecer brincadeira ou até uma pegadinha de programa de TV, mas no Japão as melancias quadradas são reais, e são levadas muito a sério. Ao contrário das melancias arredondadas que conhecemos, essas são cultivadas com o objetivo de ter um formato cúbico perfeito. Mas por quê? Bom, tudo começou como uma solução prática. A ideia era facilitar o armazenamento e transporte da fruta. Uma melancia quadrada cabe direitinho na geladeira, empilha melhor e até decora a casa com estilo. Só que, como tudo no Japão, a ideia evoluiu para algo muito maior. Hoje, essas frutas viraram artigos de luxo. Elas são cultivadas dentro de caixas de vidro ou acrílico que moldam o formato enquanto a fruta cresce. Esse processo exige tempo, paciência e acompanhamento constante, já que qualquer erro pode deformar a fruta ou impedir seu crescimento. E o mais curioso, muitas dessas melancias não são nem colhidas para consumo, mas apenas para exposição. Isso mesmo. Algumas não são comestíveis, pois são colhidas antes de amadurecer para manter o formato perfeito por mais tempo. Por isso, o preço é altíssimo. Em mercados de luxo, uma melancia quadrada pode custar o equivalente a centenas ou até milhares de reais. Elas são vistas como presentes de prestígio ou itens decorativos para datas especiais, como casamentos ou cerimônias de negócios. Em outras palavras, no Japão, uma fruta pode ser mais que alimento. Pode ser status. E a melancia quadrada virou o símbolo máximo disso. Se vale a pena, só quem compra pode dizer. Mas uma coisa é certa. Nenhuma outra fruta dá tanta vontade de fotografar antes de cortar. Número 15. A odisseia das máquinas de venda. Se você acha que máquina automática só serve para vender refrigerante, o Japão vai mudar completamente sua perspectiva. Lá, as vending machines são uma verdadeira obsessão nacional. E não só pela conveniência, mas também pela variedade inacreditável do que elas oferecem. Elas estão literalmente por toda parte. Em estações de trem, becos urbanos, florestas remotas, estradas desertas e até em topos de montanhas. E o que elas vendem? Quase tudo. É sério. Tem máquina que vende ovos frescos, sorvete, guarda-chuva, flores, livros, pilhas, brinquedos, remédios, camisas sociais e até lagostas vivas. Algumas oferecem refeições completas, como pratos quentes, pizzas recém-aquecidas, ou tigelas de ramen prontos para comer. E o mais curioso é que muitas dessas máquinas ficam sozinhas, sem supervisão humana, no meio do nada.
Você pode estar andando por uma estrada rural e, de repente, encontrar uma vending machine iluminada como se estivesse esperando por você. Esse fenômeno virou quase uma caça ao tesouro. Turistas e moradores locais fazem trilhas ou passeios só para encontrar as vending machines mais inusitadas. Algumas até têm produtos sazonais ou limitados, o que aumenta ainda mais o apelo. Além disso, elas são extremamente bem cuidadas. São limpas com frequência, reabastecidas pontualmente e, na maioria das vezes, funcionam perfeitamente, mesmo nos lugares mais improváveis. Essas máquinas representam uma mistura perfeita de eficiência, praticidade e um toque de bizarrice encantadora. No Japão, encontrar uma vending machine incomum pode ser tão legal quanto visitar uma atração turística. E muitas vezes é ainda mais surpreendente. Número 14. A escada rolante mais curta do mundo. Você já teve preguiça de subir escada, mesmo que fossem só alguns degraus? Pois é. No Japão, levaram isso ao extremo e criaram a escada rolante mais curta do mundo. Ela tem apenas 5 degraus. Isso mesmo, 5. E está localizada na cidade de Kawasaki, dentro de um shopping center. A viagem completa de um andar ao outro dura cerca de 6 segundos. Se você piscar, perdeu. É tão rápida que parece brincadeira. E o mais curioso? Apesar de parecer uma pegadinha, ela é totalmente funcional. A escada liga 2 níveis que têm uma pequena diferença de altura. E a ideia é justamente tornar o trajeto mais acessível para pessoas com dificuldade de locomoção. Mas, claro, isso não impediu que ela virasse uma atração por si só. Turistas tiram fotos, fazem vídeos e até esperam fila só para dar uma voltinha de 6 segundos. A experiência é tão inútil quanto divertida. E por isso mesmo, absolutamente japonesa. É um ótimo exemplo de como o Japão consegue transformar algo aparentemente banal em um evento curioso e inesquecível. Se estiver por perto, não perca a chance de subir ou descer essa escada lendária. Afinal, são só 5 degraus, mas a memória é para a vida toda. Número 13. Vasos sanitários de alta tecnologia. Esqueça tudo o que você sabe sobre banheiros. No Japão, usar o vaso sanitário é uma experiência digna de ficção científica. Os banheiros de alta tecnologia estão por toda parte, de hotéis luxuosos a estações de trem, e oferecem funções que você provavelmente nunca imaginou. Começa com o assento aquecido. Nada de choque térmico em dias frios. Aqui, você senta e já sente o conforto. Depois vem o bidê, com jatos de água ajustáveis em temperatura, intensidade e direção. Tem até modelos com função de massagem, mas não para por aí. Muitos desses vasos têm também secador, desodorizador, botão de descarga silenciosa e até música ambiente para preservar sua privacidade sonora. Ah, e o mais legal: a tampa levanta sozinha quando você se aproxima e fecha automaticamente quando você sai. Tudo isso controlado por um painel cheio de botões e símbolos, que pode parecer um cockpit de nave espacial à primeira vista. Muitos visitantes ficam confusos na primeira tentativa, mas logo se acostumam e, mais do que isso, se apaixonam. A experiência é tão completa que tem gente que considera comprar um desses vasos para casa depois da viagem. E com razão. Depois de usar um banheiro desses, é difícil voltar ao modo básico ocidental. No Japão, até o momento mais íntimo do dia é elevado a um novo nível de conforto e inovação. Número 12. Hotel Cápsula. Agora imagine dormir dentro de algo que parece uma gaveta, mas com conforto, privacidade e praticidade. Essa é a proposta dos famosos hotéis cápsula do Japão. Eles surgiram como uma solução para o espaço apertado das grandes cidades e viraram uma opção popular entre viajantes econômicos e curiosos. Cada hóspede tem sua própria cápsula, um compartimento compacto, geralmente com altura suficiente para sentar, mas não para ficar de pé. O espaço vem equipado com colchão de qualidade, luz ajustável, tomada, ventilação e, em muitos casos, até uma TV pessoal. Apesar do tamanho reduzido, o ambiente é surpreendentemente confortável. É o suficiente para quem só precisa de um bom lugar para dormir e não liga para luxo ou espaços amplos. Os hotéis cápsula são super organizados e contam com áreas comuns bem equipadas, como banheiros compartilhados, armários para bagagem e às vezes até salas de descanso com Wi-Fi gratuito. Eles são ideais para quem está de passagem, perdeu o último trem ou quer economizar sem abrir mão da limpeza e da segurança. E por estarem geralmente localizados em regiões centrais, perto de estações de trem ou pontos turísticos,
São super práticos para explorar a cidade. Dormir em um desses é quase um ritual para quem visita o Japão. Desconfortável à primeira vista, mas surpreendentemente eficiente. E com aquele toque futurista minimalista que só os japoneses sabem fazer. Número 11. A febre da comida falsa. Já passou por um restaurante no Japão e achou que os pratos na vitrine estavam perfeitos demais para ser verdade? Pois é, não são verdade mesmo. São réplicas feitas de plástico, conhecidas como sampuru, e fazem parte da cultura japonesa há mais de um século. Essas reproduções são feitas à mão por artesãos especializados, que moldam e pintam cada detalhe com um realismo impressionante. O resultado é tão preciso que, à primeira vista, é difícil acreditar que não é comida de verdade. O objetivo principal dessas réplicas é ajudar os clientes a entenderem o cardápio visualmente, especialmente turistas que não falam japonês. Basta apontar para o prato da vitrine e pronto, pedido feito com segurança. Mas com o tempo, o sampuru deixou de ser só uma ferramenta prática e virou também arte. Existem lojas especializadas que vendem modelos em miniatura, chaveiros, ímãs de geladeira e até oficinas onde você pode criar sua própria comida falsa. O nível de detalhamento é tão absurdo que dá vontade de comer. Mas não tente! São apenas esculturas perfeitas de algo que já é apetitoso por natureza. Essa tradição mostra mais uma vez como o Japão valoriza a estética, a praticidade e a experiência do cliente de um jeito único. Lá, até a comida que não se come vira motivo de admiração. Número 10. A febre dos brinquedos cápsula. No Japão, entrar em uma loja de brinquedos cápsula, ou mesmo passar por uma calçada cheia deles, é como abrir uma porta para um universo paralelo. Conhecidos como gachapon ou gacha, esses brinquedos vêm dentro de pequenas cápsulas plásticas e são vendidos em máquinas automáticas espalhadas por todo o país. Mas não estamos falando de brinquedinhos simples ou sem graça. Os gachapons japoneses são extremamente variados, detalhados e criativos. Você pode encontrar desde figuras de animes e jogos famosos até miniaturas absurdamente específicas, como um sushizinho com expressão facial ou um gato usando um chapéu de ovo frito. O grande atrativo é o fator surpresa. Você coloca uma moeda, gira a manivela e nunca sabe exatamente o que vai sair. Cada máquina tem uma coleção específica, mas o item que vem é aleatório, o que torna tudo ainda mais emocionante. É praticamente um caça-níquel de fofura ou bizarrice. Há também linhas de cápsulas criadas por artistas renomados, com edições limitadas que viraram itens de colecionador. E não pense que é só para crianças. Muitos adultos são verdadeiros fanáticos por gachapon, com comunidades inteiras dedicadas à troca, venda e exibição das coleções. Tem até lojas exclusivas que oferecem centenas de máquinas diferentes lado a lado. Nessas lojas, você pode passar horas explorando designs cômicos, bizarros ou incrivelmente delicados. No Japão, as cápsulas não são só brinquedos. São arte, cultura pop e diversão instantânea, embaladas em plástico transparente. Número 9. Restaurantes de comida enlatada. Esqueça tudo o que você conhece sobre comida enlatada como algo simples, prático ou até sem graça. No Japão, até isso foi transformado em uma experiência gourmet. Existem restaurantes, principalmente em Tóquio, especializados exclusivamente em pratos servidos direto da lata. Esses estabelecimentos, conhecidos como Kanzumi Bars, têm prateleiras repletas de enlatados vindos de todo o país e até de fora dele. São dezenas de opções. Frutos do mar em conserva, carnes exóticas, curries aromáticos, sobremesas delicadas, tudo dentro de latas com rótulos bonitos e embalagens que parecem itens de colecionador. Você escolhe o que quer comer diretamente da prateleira, entrega ao atendente e, em minutos, ele serve sua lata acompanhada de pão, arroz ou bebida, em uma apresentação caprichada. Algumas latas são aquecidas e ganham até toques extras para realçar o sabor. A ideia pode parecer inusitada, mas tem muita lógica. Os japoneses valorizam praticidade, durabilidade e apresentação. E os enlatados de lá são produtos de alta qualidade, muitas vezes gourmetizados. Além disso, a cultura da comida em lata já é antiga no país e muito respeitada, especialmente entre amantes de trilhas, pescadores e pessoas que vivem em áreas sujeitas a desastres naturais, onde comida de longa duração é essencial. Nesses bares, o ato de abrir uma lata virou quase um ritual gastronômico. Até o som metálico da abertura da tampa faz parte da experiência.
É algo entre nostalgia, inovação e curiosidade gourmet. Tudo isso com uma colher na mão. Número 8. Dormir como um profissional. Se você acha que dormir no trabalho é sinal de preguiça ou falta de profissionalismo, então vai se surpreender com o que acontece no Japão. Lá, tirar um cochilo no expediente pode ser visto como uma prova de comprometimento. Isso mesmo. Dormir na frente do chefe pode significar que você está se esforçando ao máximo. Essa prática tem nome: inemuri, que pode ser traduzido como estar presente enquanto dorme. Ela está culturalmente enraizada no Japão como uma forma de mostrar dedicação. A ideia é que se você está dormindo no trabalho, é porque está trabalhando duro, estudando demais ou cumprindo tantas responsabilidades que mal sobra tempo para descansar. Mas o inemuri não é uma soneca escancarada. Em geral, as pessoas dormem sentadas, com postura relativamente ereta, às vezes até com os olhos entreabertos, como se estivessem apenas refletindo ou descansando os olhos por alguns segundos. É quase uma performance. O corpo descansa, mas a imagem profissional permanece. E se alguém passa por você, é como se dissesse: esse aí está se esforçando tanto que mereceu 5 minutinhos. É uma prática aceita socialmente em muitos ambientes, de empresas a trens lotados, e é um exemplo fascinante de como o Japão lida com cansaço e produtividade de forma muito própria. Lá, dormir não é desistir, é recarregar para continuar, com honra e foco total. Número 7. Empurradores de passageiros. Imagine a cena. Você está tentando entrar em um trem superlotado no horário de pico em Tóquio. Parece que não cabe mais ninguém. Você pensa em desistir. Mas aí surge um profissional, vestindo uniforme, luvas brancas e um olhar sério, pronto para garantir que você e todo mundo entre no vagão. Esses são os empurradores de passageiros conhecidos como Oshiya. Sim, é exatamente o que o nome sugere. Eles empurram pessoas para dentro dos trens com cuidado e precisão, tudo para garantir que a porta consiga fechar no horário certo. Parece coisa de comédia, mas é uma engrenagem essencial no sistema de transporte mais pontual do mundo. Durante os horários de pico, principalmente em grandes centros como Tóquio e Osaka, o volume de passageiros é tão alto que sem os Oshiya seria impossível manter o funcionamento eficiente do metrô. Eles trabalham como verdadeiros organizadores humanos, ajudando a comprimir multidões com firmeza, mas também com muito respeito. E pasme, o trabalho exige treinamento. Eles aprendem técnicas para empurrar sem machucar, calcular o tempo das portas e manter o fluxo de passageiros sem gerar caos. A primeira reação de quem vê é geralmente de choque ou risada, mas depois vem o reconhecimento. Esses profissionais são verdadeiros heróis urbanos. Eles tornam possível o impossível: lotar ainda mais um vagão que já parecia estar no limite. No Japão, até a superlotação é coordenada com perfeição. Número 6. Sorvete de tinta de lula. Se você acha que já experimentou sabores de sorvete exóticos, o Japão vai desafiar seus limites com uma sobremesa que parece saída de um laboratório marinho: o sorvete de tinta de lula. Isso mesmo. Um sorvete preto, salgado e absurdamente ousado que está conquistando paladares curiosos por todo o país. A aparência já chama a atenção de longe. Ele é completamente preto, com um brilho cremoso meio metálico. Parece carvão ativado, mas o sabor é outra história. Ao provar, o que vem é um gosto salgado, com leve toque de frutos do mar e uma textura surpreendentemente cremosa. É estranho? Com certeza. Mas também é único. A tinta de lula, tradicionalmente usada em massas e pratos sofisticados, foi adaptada como ingrediente de sorvetes artesanais em diversas regiões do Japão, principalmente em cidades litorâneas. A ideia foi transformar algo inusitado em atração turística e gastronômica, e deu certo. Hoje é possível encontrar esse sorvete em feiras, lojas temáticas e até em sorveterias premiadas. Algumas versões misturam o sabor da tinta com leite, baunilha ou queijo mascarpone para suavizar a experiência. Outras mantêm o gosto puro e salgado para os aventureiros de verdade. O mais legal? Muita gente prova só pela foto. Afinal, um sorvete negro como petróleo rende cliques incríveis nas redes sociais. Mas quem vai além da imagem descobre um sabor completamente fora do padrão. É o tipo de sobremesa que divide opiniões. Ou você ama, ou nunca mais quer ver de novo. Mas uma coisa é certa: se você quer contar que provou algo realmente diferente no Japão, esse é o sorvete certo. Número 5. Boneco Daruma. À primeira vista, ele parece só um enfeite. Um bonequinho vermelho, sem braços nem pernas.
com olhos grandes e uma expressão determinada. Mas o Daruma é muito mais do que isso. É um dos símbolos mais tradicionais da cultura japonesa, representando perseverança, foco e boa sorte. Inspirado na figura do monge budista Bodhidharma, fundador da escola Zen, o Daruma é uma representação simbólica de resistência espiritual. Diz a lenda que ele meditou por tanto tempo que seus membros atrofiaram, e por isso os bonecos não têm braços nem pernas. Esses bonecos são usados como ferramentas de motivação. Quando alguém define uma meta ou faz um pedido importante, pinta o primeiro olho do Daruma. O boneco então fica com um olho só, te encarando como lembrete de que ainda falta cumprir sua missão. Quando o objetivo é alcançado, pinta-se o segundo olho, e o ciclo se completa. Eles são vendidos em templos, lojas de lembranças e festivais, e vêm em vários tamanhos e cores. Embora o vermelho seja o mais tradicional, relacionado à proteção contra o mal, outras cores representam coisas como saúde, riqueza e sucesso nos estudos. Ter um Daruma em casa ou no escritório é como ter um amigo calado que fica ali te cobrando com o olhar. Ele não deixa você esquecer daquilo que se propôs a fazer. Além disso, há um ritual bonito. No fim do ano é comum levar os Darumas usados aos templos para que sejam queimados em cerimônias especiais, agradecendo pelas conquistas e abrindo espaço para novos objetivos. No Japão, perseverar é uma virtude sagrada. E o Daruma é o mascote dessa filosofia. Número 4. Semáforo azul. Você está andando pelas ruas do Japão, vê o semáforo mudar de cor e... Espera aí. Aquilo é azul? Sim, é. E não. Você não está enxergando errado. O semáforo de siga no Japão é de fato azul, ou algo muito próximo disso. E por trás disso existe uma explicação histórica e linguística fascinante. Na língua japonesa antiga, a distinção entre azul, ao e verde, Midori, não era muito clara. Por muito tempo, a palavra ao era usada para se referir a diversas tonalidades de azul e até verde. Isso influenciou a maneira como os semáforos foram interpretados culturalmente no país. Mesmo quando a cor verde foi oficialmente adotada nos sinais de trânsito, os japoneses continuaram chamando de ao-shingo, o sinal azul. Para deixar tudo coerente, o Japão decidiu ajustar a tonalidade do semáforo para um tom de verde tão azulado que, bem, parece azul mesmo. O resultado é uma cor que parece confundir turistas desavisados, mas que faz todo o sentido dentro do contexto local. Essa tonalidade específica cumpre todas as normas de visibilidade e segurança, ao mesmo tempo em que respeita o significado cultural da cor. É mais um exemplo de como tradição e tecnologia convivem de forma única no Japão. Lá, até um semáforo conta uma história milenar, e atravessar a rua pode ser também uma lição de linguística. Número 3. O céu de guarda-chuvas. Esquece aquele céu comum. O Japão resolveu pendurar milhares de guarda-chuvas coloridos sobre as cabeças das pessoas e transformar o mundo real num conto de fadas. Essa instalação mágica fica no Moomin Valley Park e parece saída de um livro infantil. Os guarda-chuvas não estão ali só para embelezar. Eles criam sombra, atmosfera e um toque de fantasia. É como se cada guarda-chuva dissesse: relaxa, curte a vibe, esquece os problemas. E claro, é impossível resistir à tentação de tirar fotos. Esse céu de guarda-chuvas é praticamente um feed de Pinterest ao vivo. Número 2. A estátua Moyai. Qual é a dessa cabeça gigante? Conheça a estátua Moyai. Uma mistura de estátua da Ilha de Páscoa com escultura experimental que ficou um pouquinho exagerada. Ela fica em Shibuya, Tóquio. E sim, é um dos pontos turísticos mais estranhos do país. A história por trás é meio confusa e ao mesmo tempo simples. A estátua foi um presente da ilha de Rapa Nui para o povo de Shibuya, como símbolo de amizade. Por quê, né? Nada diz amizade como uma cabeça de pedra gigante te encarando na calçada. Mesmo sem ser uma relíquia antiga, a Moyai virou parte do charme estranho do bairro. É o tipo de coisa que você só acredita vendo. Tópico curioso. Tá, mas o que tá rolando aqui? Um cara no Japão construiu um robô que não só parece humano, como também parece grávido na versão 2. Esse é o futuro da IA? Ou a gente acabou de desbloquear um novo nível de estranheza? Da pele de porcelana à barriga de bebê, a inovação no Japão nunca para. Mas será que isso é arte, ciência? Ou outra coisa totalmente inesperada? Comenta aí com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. A cabine de selfies mais exagerada do planeta Arcade no Japão? Check. Amigos, check. Próximo passo.
Entrar numa cabine Puricura e sair com a versão mais kawaii e absurdamente embelezada de você mesmo. Porque se dá para virar um personagem de anime em segundos, por que tirar uma foto normal? O que torna o Puricura especial é o nível de personalização insano. Primeiro você tira a foto com a galera, mas depois é hora de editar. Você pode mudar absolutamente tudo. Adicionar adesivos, filtros, aumentar os olhos, suavizar a pele, tudo para ficar com aquele ar anime diva encantada. O resultado é sempre engraçado e às vezes assustador. E o melhor vem depois. Você ainda pode enfeitar mais com retoques digitais antes de imprimir. É tipo uma sessão de Photoshop em tempo real, dentro de uma cabine. O Puricura virou praticamente um ritual de passagem entre os adolescentes no Japão, uma forma divertida e levemente absurda de registrar os momentos mais fofos, esquisitos ou hilários com os amigos. E aí, qual dessas esquisitices japonesas mais te surpreendeu? Do sorvete de tinta de lula aos banheiros futuristas, o Japão com certeza sabe como deixar o cotidiano muito mais interessante. Se um dia você tiver a chance de visitar esse país incrível, prepare-se para o inesperado, porque lá até as tampas de bueiro são arte. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!